fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Queremos mais de ti, Senhor. Pega sua mão, igreja, e diga isso. Enche esse ambiente. Peça com autoridade essa noite que Ele venha encher esse lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Peça isso essa noite. Erga a sua voz e aumente o nível da sua adoração nessa noite. Erga a sua voz e diga isso com autoridade. Oh, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o destino em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Seja hoje, seja agora, vem derramar. Pega a sua, peça isso. Seja hoje, essa noite. Seja agora, vem. Seja agora que o Espírito Santo de Deus venha se derramar. Seja hoje, peça isso agora. Erga a sua voz, igreja, pode ficar melhor. Não é para o humano, mas é para Deus. É para Deus que já está nesse lugar. Oh, aleluia. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama, derrama. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Seja hoje. erguer a sua voz e pedir para que o Espírito venha se manifestar. Nós
Nós te convidamos neste lugar, Espírito. Vem, 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 vem. Vem como fogo, vem como Pentecoste. Enche-nos, enche-nos, Senhor. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Vem, 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 vem. Que seja hoje, seja agora, diga, vem derrama. Vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Que seja hoje, que seja agora. Aleluia. Oh, Jesus, erga suas mãos agora. Erga suas mãos. E para encerrar, a gente vai declarar que o Espírito Santo de Deus foi derramado nesse lugar. Aleluia. Oh, Jesus, podemos sentir, Jesus, o teu tocar.
alto que você puder nesse momento. Erga sua mão mesmo mais alto, nem que você fique na ponta do pé essa noite. Mas que nesse momento você dê a melhor salva de palma daquele que já se faz presente nesse lugar. Aleluia! Oh, Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu infinito amor e pela Tua presença nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Podem se assentar nos seus lugares. Amém. Tá ligado? Som. Paz do Senhor, igreja. Nessa noite eu queria começar abrindo esse culto com um versículo que se encontra lá em Romanos 15, 13, se alguém puder colocar. Que diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. O que esse versículo quer dizer? Eu creio que o Espírito Santo já se encontra neste lugar nessa noite, e como diz esse versículo, por meio dele e por meio da nossa busca por ele, a gente pode adquirir esperança e fé em Deus. Então, nessa noite eu queria pedir para que vocês se colocassem de pé, a gente fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu estou aqui reunido com meus irmãos e, Pai, nessa noite peço que o Senhor continue presente, que o Senhor possa fazer coisas sobrenaturais através do Seu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa realizar maravilhas e sinais nessa noite. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Eu queria começar perguntando se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Amém. Não tem ninguém, mas então neste momento eu queria que você dá um tempinho para você se levantar, cumprimentar seu irmão que às vezes você chegou em cima da hora, não falou com ele, deixa esse tempinho para vocês. Eu tô nervoso. Muito. Não pode ir. Tô nervoso. O que você falou? Respira. Tá como? Tá bem? Amém. Vamos retornando para os nossos lugares. Já pode ir retornando. Então, eu tenho alguns avisos para dar. Um deles é que domingo agora, dia 22, a gente vai estar tendo a nossa última ceia do ano, que a gente sempre faz uma grande festa, né? Todos estão convidados e eu queria pedir para quem visse trazesse uma fruta já higienizada e se precisar, né, cortar, porque né, tem fruta que não precisa, tem fruta que precisa. Então, se precisar, já trazer cortada. E outro aviso é que a gente não vai estar tendo esse ano, depois da ceia, os cultos as terças de oração e também está tendo os cultos de quinta. E a gente vai estar tendo o último culto dia 29/12. Neste momento, eu queria falar um pouco do que Deus está fazendo na nossa cela.
ele está fazendo uma grande obra. Eu vim aqui com minha... Glória a Deus! Hoje eu tô aqui com minha célula Zoe, né, Hoje a nossa célula está dirigindo o culto e eu poderia ficar aqui falando, né, o quão essa célula está fazendo bem não só para mim, mas para todos os membros que nela estão. Mas, em vez disso, eu vou chamar 2 membros aqui para dar um testemunho do que Deus está fazendo na vida deles. 3. E o que Deus está fazendo na vida deles e também o que aconteceu após eles realmente se engajarem nesse propósito. Então, a primeira pessoa que eu queria chamar aqui é a Maria Eduarda, da nossa célula. Vai estar falando um pouco, né, sobre o que Deus está fazendo na vida dela e também na célula. A paz de Deus, igreja. Nossa, mais estranho tá aqui em cima. Bem, eu vou dar aqui um testemunho breve do que o Senhor fez na minha vida e eu vou tentar ser o mais breve possível. Bem, quando eu tinha 10 anos, por volta da pandemia, eu acabei ficando mal de saúde, eu acabei entrando numa ansiedade e tive o início de uma depressão. Eu vou ser bem sincera, naquele tempo eu não via um propósito na minha vida. Eu não sabia o porquê eu estava lá, eu não sabia o porquê Deus ter me dado a graça da vida, mas, falando de forma breve, Deus, no ano passado, com a ajuda da minha família, a oração da minha família, da igreja, da célula, Deus me deu a graça de ser curada, graças a Deus. E, como eu tenho que ser breve aqui, eu só queria dar um recadinho pequeno para a igreja. Se você está aqui hoje, você tem um propósito. Não foi por um acaso, você não está aqui por um acaso, você não se converteu por um acaso, você não está aqui hoje por um acaso. Se você está aqui, se você está vivo, se você nasceu, você tem um propósito para Cristo. Você não está aqui porque, mas é porque eu quis vir para a igreja hoje, não. Se você veio, é porque Deus quer você. Ele quer você para fazer a obra. Ele quer você para servir a Ele. Se você tem vida, se você não está numa maca de hospital, se você não depende de alguém para comer, você não depende de uma sonda, você não depende de alguém para cuidar de você, agradeça. Porque a saúde e a vida é o melhor presente que Deus tem para nos dar. Amém? Amém. E tem mais uma pessoa que vai estar falando o que Deus está fazendo na vida dela, o que ela foi nesse último encontro como encontrista e está como pegando fogo. Então eu vou chamar aqui meu irmão Rafael. Esse moleque é monstro. Obrigado. Tô nervoso, gente. Primeiro eu queria começar antes de dar o testemunho, ser breve aqui rapidão e agradecer algumas pessoas. Que eu comecei a vir pra cá, eu acho que foi em abril ou maio, por aí. E eu queria agradecer o Erivan, que pra mim ele é um pai na igreja e eu te amo muito. O que Deus está fazendo na minha vida, depois do batismo, quando minha mãe estava aqui, para mim foi muito emocionante que Deus está, fazendo o recorrer da minha vida. Ele mudou muito a minha trajetória, que Ele está preparando para mim, colocou a mão na minha cabeça, fazendo bênçãos para mim, ajudando a minha família. E eu queria falar também que, assim, o que está fazendo na nossa célula é que... Ai, meu Deus, estou nervoso. Que Ele vai multiplicar mais ainda, né? E que vai abençoar todos, como já abençoou todos que estão aqui e todos que foram batizados pelas 6 vidas. Amém, graças a Deus. E agora a gente vai estar indo para o momento das ofertas, que eu queria estar chamando o nosso irmão Guilherme Melo, da nossa célula. Vai estar trazendo aí uma breve palavra de oferta. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém!
Também estou um pouco nervoso, vou pedir paciência para vocês. Eu quero agradecer a Célula Zoe, né, por ter me dado essa oportunidade de falar sobre dízimos e ofertas. Eu vou ler um versículo bem conhecido, que é Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, eu quero falar sobre dízimos e ofertas. E dar o dízimo e ofertar aqui na igreja é quando a gente reconhece que tudo que nós temos vem do Senhor e provém dele. Significa a gente devolver tudo aquilo que o Senhor já nos deu. E quando a gente oferta ou dizima com o nosso coração grato, automaticamente a gente vai estar ofertando ou dizimando com alegria. E é isso que o Senhor se agrada. Também eu queria ler 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, esse versículo está falando que Deus, ele não se agrada daqueles que ofertam ou dizimam por obrigação. Porque o pastor falou que porque eu estou falando aqui porque não. Não é por obrigação, é por amor, é com alegria e por obediência à palavra dele. E algo que quando eu estava estudando para vir aqui hoje, Deus ele me mostrou um homem da Bíblia que, por obediência, ele ofertou ao Senhor. E foi Abraão. Quando Abraão, ele sempre quis ter um filho. E Deus foi lá e deu esse filho, que ele tanto queria. Só que em determinado momento da história, Deus falou assim, Abraão, eu quero esse filho de volta. E aí Abraão foi lá. A Bíblia fala que Abraão, no dia seguinte, levantou cedo, preparou as coisas e levou Isaac para o sacrifício. Só que chegando lá, todo mundo aqui sabe que o anjo impediu com que Isaac fosse sacrificado. Só pela obediência que Abraão teve em ofertar, em ir, cumprir o que o Senhor mandou, a gente já pode entender que ele ofertou Isaac, não que ele sacrificou, mas que o carneirinho lá, que foi no lugar de Isaac, foi uma oferta de Abraão a Deus. Então, é assim que nós, trazendo essa palavra para os dias de hoje, de dízimos e ofertas, a gente tem que ofertar e dizimar por obediência, com alegria e por amor. Mas, às vezes, a gente tem medo até de ofertar, porque às vezes pode ser tudo que nós temos, mas a gente não pode deixar com que isso tome nosso coração. A gente tem que ofertar por amor, confiando no que o Senhor vai prover nas nossas vidas. Lá, no monte, quando Abraão foi levar Isaac perguntou assim, Deus, cadê desculpa. A Isaac perguntou assim, Abraão, cadê o... Calma aí, desculpa. Isaac perguntou assim, pai, cadê o carneirinho? E aí, o que Abraão falou? Deus vai prover. Então, se hoje você não tem o que ofertar, não se preocupe, porque Deus vai prover. Assim como ele proveu o carneirinho lá na hora do sacrifício para Abraão, Deus vai prover o seu carneirinho nessa noite. Deus vai prover o seu dízimo e a sua oferta. Se você não trabalha ainda, se você não tem de onde que tirar, não se preocupe, porque a gente serve o Deus que é o dono do ouro e da prata. Então, se a gente serve esse Deus, Abraão sabia o Deus que ele servia. Então, por isso que ele falou, meu filho, Deus vai prover o carneirinho, Deus vai prover a nossa oferta hoje. E, para terminar, eu ainda não trabalho, mas sempre quando eu tenho um dinheiro, alguma coisa, eu sempre fui ensinado, tanto pela minha mãe, que já é cristã, tanto aqui também na igreja, que a gente tem que tirar os 10% e dizimar na igreja. E aí, um dia eu experimentei fazer isso. E quando eu fiz, eu cheguei aqui, orei assim, Deus, eu quero ofertar essa quantia para o Senhor, não porque a minha mãe falou, ou porque eu aprendi na igreja, ou por não. Eu quero ofertar porque eu quero agradar ao Senhor, eu quero que a sua obra continue de pé. E aí, na semana seguinte, eu tinha o dobro do que eu tinha na semana passada. Só que também a gente não pode ofertar ou dizimar esperando algo em troca do Senhor. Jesus não nos ensinou a ser esse tipo de pessoa. É melhor dar do que receber. Então, a gente tem que vir aqui, ofertar e dizimar, não esperando algo em troca do Senhor, mas ofertar com amor e por obediência.
tendo convicção de que eu vou ofertar aqui porque eu quero ajudar com que a obra do Senhor continue aberta, eu quero que a obra do Senhor continue fluindo. Então, se você quiser ofertar por Pix ou QR Code, tem aí no envelope, também tem atrás da cadeira. Eu quero pedir para que a igreja se coloque de pé, para a gente orar para o Senhor. Não se constrange se você não tem hoje, mas creia que no próximo você vai ter. Em nome de Jesus. Levante seu envelope para o céu, já crendo na sua vitória. Em nome de Jesus, ore junto comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Jesus, reunidos em Tua presença, na Tua casa, Jesus. Pedimos ao Senhor e já te agradecemos também, Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Senhor, receba nossas ofertas, nossos dízimos, meu Pai. Que o Senhor venha receber com alegria e que nesta noite venhamos, meu Pai, ofertar com alegria ao Senhor e dizimar na sua casa, em nome de Jesus. Assim eu oro e desde já te agradeço por a vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ofertar a Ele com alegria. Amém, igreja? Queria chamar o pessoal da Célula Zoe, que está dirigindo o culto hoje, para vir para cá para frente, para a gente dançar. Para a gente se alegrar na presença do Senhor. Quem quiser vir também pode vir. Vem, Diego. Todo mundo, vem o Damaso. Para a gente celebrar o nome do Senhor. É motivo de felicidade estar aqui neste lugar, não é verdade? Então vamos adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica parado não, irmãos. Para todo mundo balançar na presença do Senhor. Glória a Deus. Você conhece o novo, vamos? Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será. E sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu quiser a planta dos meus pés possuirei, e sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Agora todo mundo para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. Minha entrada e a minha saída bendita será. E sobre mim não há promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Minha casa terá sempre a provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés possuirei. E sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, transbordarei. Para a direita, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente. Por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado, hoje Senhor, por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim.
vencedor. Sou mais que vencedor e tiro o pé do chão. Sabe, me declara. Sou mais que vencedor. Sou mais. E grita na cabeça de mim e me declara. Grita na cabeça de mim e me declara. Sou mais, yeah. Por todo lado. Sou abençoado, yeah. Eu faço, sou abençoado, por ti, Senhor, por todo lado. Sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado por ti, Senhor. Amém, glória a Deus. Obrigado. Eu queria estar falando também um pouquinho de como a nossa célula surgiu, da onde ela veio e também o significado, né? Porque o porquê Célula Zoe. Primeiramente, a nossa célula surgiu vindo da nossa célula Kids, Leões da Tribo de Judá. Começou, e o motivo por isso ter acontecido foi porque aconteceu que as faixas etárias estavam meio que ficando desigual já. Então, a solução foi ser criada uma nova célula, ser levantado por Deus, uma nova líder. Graças a Deus a gente tem a Fernanda hoje em dia. Amém. E para estar falando mais especificamente da célula em si e como está sendo ela, eu vou estar chamando o irmão Kaique para estar falando aqui. A graça e paz, igreja, boa noite. Como vocês estão? Vocês estão bem? Sim. O pessoal tá meio quieto. Não animou não com esse louvor? Eu vim falar um pouco do que a célula fez na minha vida, né? As mudanças que ela fez. Porque foi muita mudança, de verdade. Eu confesso pra vocês, eu vou ser transparente com vocês. Eu era totalmente do mundo. Eu ia pra balada, ia pra festa, fazia tudo de errado. Aí eu conheci a Cristo, vim pra igreja, só que eu tava naquela, sabe, um pé na igreja, outro no mundo. Eu tava nessa. Aí me chamaram pra uma célula. Aí eu entrei na célula e o negócio pegou feio, viu? Rapaz, ali pegou tudo. Cheguei lá dentro, comecei a tomar cada patada, cada palavra. Gente, juro pra vocês, eu fiquei com a cara doendo. Não tô brincando. Mas é de verdade, gente. Eu entrei na célula, depois de 6 meses que eu tava na igreja. Eu tava um pé no mundo, outro na igreja. Entrei na célula, comecei a firmar na igreja, de verdade. Parei de fazer tudo que eu fazia fora da igreja, parei de fazer tudo. Festa, balada. Tanto que vocês me chamaram pra festa, eu não vou. Desisti de festa. Aí, depois que eu entrei na célula, eu comecei a gostar muito mais de Jesus, que eu não gostava, eu confesso pra vocês, antes eu não gostava, né? Eu era um pé no mundo, na igreja, pra mim não tinha muito sentido. Aí eu comecei a entrar na célula. Aí eu conheci pessoas muito boas, que me ajudaram em todo esse caminho, que me colocaram dentro da igreja, de verdade, que me fizeram me ajudaram a me batizar. Que eu fui pro encontro com Deus, aí dentro do encontro com Deus eu fui tocado, por conta de muitas pessoas orando por mim, pelo carinho de Cristo por mim também, que me perdoou, né? Que eu era bem fora. E depois do encontro com Deus, eu me batizei. E meu sonho era entrar em algum ministério da igreja. E hoje eu faço parte do Ministério Infantil e da equipe do teatro, gente. E eu fui realmente mudado por Cristo, porque eu era totalmente fora e agora eu estou totalmente dentro. E estou cada dia me esforçando para ficar mais ainda dentro, me crescer mais ainda na presença de Cristo. Era só isso que eu queria falar, gente, sobre a mudança da célula. Muito obrigado, boa noite. Amém. E aproveitando esse gancho que o Kaique me deixou, já vou chamar você que muitas das vezes que possa não estar participando de uma célula, procure uma célula perto da sua casa ou que, pode dizer, seja da sua faixa etária e vá, porque todos os 3 que pisaram aqui, eu não ouvi eles falarem mínima vírgula de ruim que a célula trouxe na vida deles, só bênção. Então é por isso que eu
convido vocês a encontrarem uma célula se você não frequenta ainda. E, aproveitando isso, eu tenho o prazer de chamar a minha líder aqui para trazer a palavra, Fernanda. Vou pedir que a igreja estenda as mãos para ela, para a gente poder fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, neste momento estamos apresentando aqui, ó Pai, a vida da tua filha que o Senhor já falou no coração dela, o que ela deve falar para a sua igreja. E neste momento, ó Pai, peço que o Senhor abra a nossa mente, Pai, que a gente possa ter um entendimento e aplicar na nossa vida essa palavra. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, igreja. Primeira vez aqui, né, no púlpito, aqui de frente para vocês, para trazer a palavra de Deus, com essa missão, né. Eu confesso que quando foi dada essa missão, quando o pastor mandou lá no grupo, lá a escala, eu falei, ai, meu Deus, eu juro para vocês que por muitas vezes eu tentei fugir, sabe? Eu fiquei, vou inventar uma desculpa, a pastora vai ter que pregar. Só que daí depois eu lembrei quando Jonas tentou fugir da missão de Deus, né? O que aconteceu com ele não foi muito legal. Eu falei, o quê? Eu que não vou me arriscar, né? Vai que... Então, vamos encarar a missão dada, missão cumprida para a glória de Deus. Amém. Como os irmãos já têm percebido, né? Primeiro eu quero agradecer aqui ao fã-clube da Zoe, né? Obrigada, viu? Fomos muito aplaudidos, eu falei para eles estão mais animados do que nós. Obrigada, viu? A palavra que tem tocado no meu coração desde o momento que eu recebi essa missão, como vocês já têm notado, é sobre testemunho. Vocês já viram o testemunho de alguns aqui da Zoe, né? E eles não falaram nem um terço ainda do que Deus fez na vida deles. Muitas mudanças, muitas transformações foram realizadas para a glória de Deus. E eu pude acompanhar, principalmente a garotada ali da rua que veio comigo, né? Estou acompanhando aí e para a glória de Deus, posso testificar para vocês que Deus vem trabalhando, que está mudando grandemente a vida deles. E eu não poderia deixar de dar o meu testemunho, né? Vou ser bem breve, porque é um testemunho que eu acho importante, eu acho interessante, de quando Deus me resgatou. Eu me converti com 16 anos, com 18 eu me batizei, tive uma vida cristã, só que eu escorreguei na fé, me desviei e, infelizmente, passei alguns longos anos longe da presença de Deus. Já tive várias oportunidades de voltar para Jesus, visitei várias igrejas, inclusive essa foi uma delas, só que nada me firmava ainda. Então Deus falou, então vem aqui, vou te levar ali num cantinho, que daí a gente vai ter uma conversa bem séria. E daí foi quando Deus me levou para o deserto. Eu passei por um problema de saúde bem grave em 2022, comecei com dores abdominais, ia no médico, tomava medicação, voltava para casa, nada resolvia. Até que a minha sobrinha me levou num hospital ali de Serraria, falou, não, eles vão ter que te internar, eles vão ter que te ajudar. Ficamos lá das 9 da manhã até as 8 da noite. Fui atendida, eu dei entrada com pedra na vesícula, porque a dor era muito forte, foi uma situação bem difícil. E aí eles me internaram, já entrei com morfina na veia, para vocês terem noção de tanta dor que eu estava sentindo. E aí quando a medicação passou, a dor começou a voltar. E aí a médica falou, não, então alguma coisa está de errado. Vamos internar para a gente investigar. E aí internou, começou os exames, aí foi constatado que eu estava com 3 tromboses na barriga, tromboses raras, que ninguém sabia o porquê, o como, os médicos olhavam para mim e falavam assim, não sei, vamos investigar. E aí eu fiquei internada, fazendo vários exames, e eu estava num quarto com 2 leitos, eu estava sozinha. E aí, uma certa noite, uma certa tarde, eu ouvi vozes, eu estava tomando banho, ouvi vozes e recebi uma companheira de quarto. Quando eu saí, cumprimentei, estava ela e o esposo dela. E aí ela olhou para mim e falou assim, eu te conheço? Eu falei, não, eu não te conheço. E aí, entre conversa ali, conversa aqui, constatou que ela era minha prima de 3º grau.
Ela me conhecia de pequena, eu não a conhecia. Então, aí a gente conversando, e aí vem o detalhe. Ela era cristã, o marido dela é pastor. E aí a gente conversando lá no dia a dia, entre dores e medicações e tal, eu falei para ela que eu era desviada, que eu estava muito tempo longe da igreja. E ela, tudo bem, tranquila, respeitou, ficou tranquila. E o marido dela sempre ia visitá-la e eles oravam junto, eu achava tão bonitinho. Eles iam lá, oravam com decência, com ordem, ele chegou a levar a ceia para ela. E eu ficava encantada com aquilo tudo. E aí Deus já estava trabalhando, né? Assim, de pouquinho em pouquinho ele já estava trabalhando. Até que um certo dia ele foi visitá-la, eles oraram lá, meu tio foi o único que não tinha ido me visitar, ainda era meu tio, que foi o que me levou para a igreja, né, que me apresentou a Jesus. Nesse dia ele estava lá. E aí eles oraram lá, e eu e meu tio conversando. Quando terminou, ele falou assim: Fernanda, posso orar por você? Eu falei, claro. Aí eu falei, eita penga, lá vem bomba. Aí eu falei, claro, pode, né? Aí ele veio, orou por mim, e aí ele ministrou uma palavra. E aí foi lindo, lógico que já senti o Espírito Santo, já entendi a mensagem, falei, ok, eu volto, eis-me aqui. E aí ele falou, você quer se reconciliar? Falei, sim, nós fizemos uma oração entre lágrimas e risos para a glória de Deus. Eu voltei para os caminhos de Jesus. E dias antes, o médico chegou em mim e falou assim, olha, teve um exame aqui do seu pulmão que deu uma mancha no seu pulmão. A gente está suspeitando que é um tumor. E aí a gente vai ter que fazer biópsia, aqui a gente não consegue, a gente vai te mandar para o Hospital das Clínicas para você fazer acompanhamento. Aí eu falei, meu Deus. Só que naquele dia da minha reconciliação, ele ministrou para mim que aquela doença não era para minha morte. Aquela doença era para minha vida. E eu criei, né? Eu aceitei, eu acreditei, eu peguei para mim essa palavra. E aí eu recebi alta. Detalhe, depois que eu me reconciliei, a minha prima teve alta. E alta não, ela teve encaminhamento, porque lá naquele hospital não fazia o procedimento que ela precisava. Aí a médica falou para ela, nem era para você estar aqui. Mas a gente sabe que era para ela estar lá, porque ela tinha uma missão. Jesus tinha uma missão através da vida dela e através da minha internação, que era resgatar a minha vida para a glória de Deus. Esse é o meu testemunho. E aí eu fui para o Hospital das Clínicas, refiz o exame, voltei lá para pegar o resultado. Aí o médico olhou para mim. Primeiro ele ficou olhando no computador. Aí ele falou assim, você me dá uma licença? Aí foi lá, chamou o superior dele, chegou um senhor, olhou também. Aí eles falaram assim, aí ele olhou para o outro e falou assim, ó, não tem nada não. Aí ele falou assim, é isso mesmo, não tem nada. Aí o médico saiu, aí o doutor falou assim, olha, Fernanda, estranhamente não tem nada no seu exame. Glória a Deus. Nem uma manchinha, nem nada. O seu pulmão está limpo como de uma criança. E dentro de mim eu acreditei, eu lembrei daquela palavra, a sua doença não é para a morte, é para a vida, é para a glória de Jesus. Esse é o meu testemunho. E aí, desde lá, eu já saí do hospital, já certa do que eu queria, já determinada que eu ia voltar para os pés de Jesus, para o caminho de Deus. E como eu já tinha visitado aqui, falei, é ali que eu vou servir, é ali que eu vou recomeçar a minha caminhada cristã. E aqui estou eu, para a glória de Deus. Amém? Continuando nessa esfera, nessa espiritualidade de testemunhos, de mudanças de vidas, de transformação, para não ficar só em minhas palavras, eu tenho estudado muito o livro de Atos, que tem vários ensinamentos de testemunhos, né? E logo ali no comecinho do livro de Atos, ali dos livros, quando Jesus, logo após a ressurreição, a festa da Páscoa, Jesus apareceu para seus discípulos, né? E deu uma ordem para ele, que a gente vai ver lá em Atos 1:8. Aí diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Essa foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos a partir daquele momento. Essa parte, sereis as minhas testemunhas, é graças a isso, é graças a eles que hoje nós estamos aqui. É graças a pessoas que se dispuseram a ser testemunhas vivas de Cristo que a palavra de Deus chegou até nós. E a nossa missão não parou lá. A missão ainda continua. Então hoje Jesus fala para você: vocês serão as minhas testemunhas. Onde quer que vocês vão, seja na escola, seja no trabalho, na sua família, no ponto de ônibus, vocês serão minhas testemunhas por onde quer que vocês andem. Por conta disso e por isso que nós estamos aqui hoje. Então, essa missão é nossa, é sua, é minha. Testemunhar significa você contar o que aconteceu. Você falar algo que você viu, que você viveu, você vai ser testemunha, você está testemunhando. Então, lá em Atos 4:20, põe lá para mim. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mais uma vez, Pedro e Paulo ali em Atos falando, falem do que vocês viveram, contem sobre o que vocês viram, falem a experiência que vocês tiveram com Deus, na experiência. Os discípulos, eles acompanharam ali a morte e a ressurreição de Cristo, mas nós cremos através dele. Só que através deles e através de Jesus nós estamos aqui, nós somos transformados. Cada um, eu acredito que tem uma história de transformação, de salvação, de renovo. Então contem, falem isso para as pessoas. A gente não pode se calar como cristão. A ordem é clara, vocês serão as minhas testemunhas. Jesus não perguntou, vocês querem ser minhas testemunhas? Não, ele falou, vocês serão. Então, essa ordem é para mim, é para você. Então, a gente vai ver hoje 3 formas que a gente pode testemunhar. Inclusive, em Atos, essa palavra testemunho aparece só 30 vezes. Só isso, para vocês verem o quão importante é você testemunhar. O quão importante é você falar daquilo que Jesus fez na sua vida, da transformação, sabe, do que você era. Olha, eu vou te dizer, viu? Eu não tenho muito orgulho do que eu fui. Eu não tenho nem um pouco de orgulho das coisas que eu pratiquei longe da palavra de Deus, longe dos caminhos do Senhor. Só que isso hoje para mim serve como combustível, serve como impulso para eu não querer voltar lá para onde eu vim. Não quero, Deus me livre. Então, 3 formas da gente testemunhar sobre a palavra de Deus. A primeira dela é você testemunhar sobre o plano da salvação. É muito simples. Lá no livro de Atos, nós encontramos vários testemunhos, como eu disse. Tem Atos 2, Atos 3, 4, 7, 8, 13, 17, versículo 2, Atos 19 e Atos 28, 23. Todas essas passagens contam sobre um testemunho de Paulo e Pedro para a igreja da época, né? Então, como que eu posso testemunhar sobre o plano da salvação? Eu acredito que nós, como cristãos, somos mais que obrigados a saber de cor o plano da salvação. Né? Eu acredito que até as crianças já aprenderam lá pelo amado coração, pelas cores, já foi ministrado para as crianças o plano da salvação. Então, é isso que a gente tem que falar para as pessoas. O primeiro, Deus me ama. Lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é a nossa base de fé, é a nossa base cristã, é aquilo que a gente tem que ter de cor e salteado. Quando alguém te perguntar, por que você está ali na igreja, qual que é o propósito disso tudo? É isso que você tem que falar. Não tem palavra mais para descrever, porque Ele me amou tanto, mas Ele me amou tanto de uma tal maneira sem eu merecer, um amor imerecível,
que Ele deu o seu próprio filho, seu único filho, para morrer por mim, que estava lá no mundão, à toa, falando assim, ah, não, peraí, agora não, daqui a pouco. Não, não, deixa eu só fazer isso aqui, depois eu vou. Foi por mim, foi por você e foi pelas pessoas que estão aí fora também. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é, eu sou pecador. Lá em Romanos 3, 23, a Bíblia fala, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eles estão longe da glória de Deus. Eles estão sem a glória de Deus, porque todos pecaram. Todos, sem exceção. A gente já nasceu pecador através do pecado de Adão e Eva. Então, não tem um melhor que o outro. Ah, um é mais... Não, todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Terceiro, Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho, como diz em João 3,16. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então não tem atalho, não tem caminho, não tem desculpa. Ele é o único caminho. Isso a gente tem que saber de cor também quando as pessoas questionarem, ou quando você se deparar com alguém, com um amigo da escola, do seu trabalho, você tem que saber isso de cor, que Ele é o único caminho. Não tem atalho, não tem jeito, não tem o jeitinho brasileiro, não tem. A verdade é essa. E a quarta, que nós precisamos receber Cristo, João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Então, a gente só é filho de Deus pela graça. Porque Jesus, quando a gente crê, a gente tem que crer para a gente poder se tornar filho de Deus. É só crendo. A pessoa fala assim, mas o que eu preciso fazer? Nossa, você só precisa crer. É só isso. Não tem segredo, não tem mágica, não tem sacrifício. É você crer. Se no seu coração você crê realmente aqui no plano da salvação, que Jesus te amou tanto, que você era pecador, que Jesus é o único caminho para te levar à salvação e que você precisa aceitar essa verdade no seu coração, pronto, você já matou a charada. Você já recebeu o seu convite, o seu selo de salvação. Basta você crer no seu coração. E é isso que as pessoas lá fora precisam saber também. Não é só para a gente, legal, eu acreditei, eu conheci, eu estou salvo, estou de boa. Mas e os de fora? E aí? Os seus parentes, os seus amigos, eles também precisam dessa graça. Eles também precisam conhecer Jesus. Eles também precisam ter experiências, precisam mudar de rota, de rumo, ter libertação, cura. Então, isso depende de nós. Nós não podemos nos calar, não podemos. A gente tem que falar, é nosso dever. Mas eu tenho vergonha, mas pede para o Espírito Santo, busca graça. Ele te dá graça, Ele te dá sabedoria, Ele te dá estratégia. E aí não tem erro, não tem erro. Por mais que você fale, não vão ser todos que vão aceitar. Isso a gente sabe, nem todo mundo aceita. Mas você não pode desistir, não pode. Se a pessoa está tendo dificuldade, você tem uma pessoa... Eu tenho uma colega de trabalho que é difícil, uma rocha ali fechada mesmo, mas eu tenho uma amiga também que é cristã, que a gente não desiste dela. A gente está insistindo nela, tanto que fomos lá para a conferência, eu conheci a igreja lá em Ribeirão, e ela é de Ribeirão, e eu falei para ela, Vanessa... Tem uma igreja lá em Ribeirão, vai lá, olha que legal, é a mesma da minha, é isso e aquilo. E aí a gente está insistindo, está difícil, mas a gente crê que em nome de Jesus ela vai ser salva, para a glória de Deus. Terceira forma de você poder testemunhar é com experiências, com as suas experiências próprias com Deus. Eu acredito que você tenha experiência com Deus. Se você está no caminho de Deus, está seguindo, está buscando, eu tenho certeza que você tem várias experiências com Deus. Experiências que podem edificar a vida de muita gente.
de muitas pessoas que estão esperando ou que estão vivendo o mesmo que você e só estão precisando de um exemplo, de um apoio, de um incentivo para poder conhecer Jesus. Então, se você não teve ainda experiência com Deus, busque, sabe, se humilhe, vai lá, se arrependa, peça para o Espírito Santo, olha, eu preciso de uma experiência com o Senhor, eu quero ter experiência para contar, eu quero ter uma mudança. O Espírito Santo vai conceder para você. Então, aqui a minha pergunta é para você: qual é a sua história? Qual é a mudança de vida que você teve? O que aconteceu na sua vida que você pode contar para outras pessoas, que pode transformar as pessoas? Que através disso, a pessoa pode falar assim: nossa, se aconteceu assim na vida da Fernanda, na minha também não vai ser diferente. E detalhe, não queiram, não permitam e não deixem que as pessoas tenham que passar por desertos, porque o deserto é muito dolorido. Ele é muito dolorido, é muito triste, é muito sofrido. Então, para isso não acontecer, fale. Se você não falar, as pedras clamarão. Jesus, ele é poderoso para fazer absolutamente, infinitamente mais. Só que ele quer que você fale. Ele quer que você leve a palavra dele. Lá na sua escola, na sua família, lá no seu trabalho, sabe, na rua, no ponto de ônibus, no ônibus. Teve um dia que aconteceu uma experiência comigo, eu estava no ônibus, eu até contei na célula, e nunca tinha acontecido. Eu estava no ônibus, sentou uma moça do meu lado e começou aquele negócio assim, ó, fala para ela que Jesus ama ela. Aí eu falei, eu estou doida, eu estou ficando doida, que eu estou ouvindo vozes, eu estou doida, não vou falar não. Oxe, a mulher estava lá assim, ó. Falei, eu vou nada, vou não, ela vai me xingar. Aí eu, fala, fala, e eu lá. Fala, eu lá. Chegava um ponto, ela vai descer. Não descia. Chegava, ela vai descer. E isso foi lá do Jabaquara até aqui no Piraporinha. Essa luta entre a carne e o espírito. E a palavra falando, fala, Fernanda, fala para ela que eu amo ela. E aí, eu não falei. Aí a gente desceu. Aí eu pensei, Jesus, se ela for comigo pelo meu lado, eu vou falar. Agora, se ela for pelo outro lado, ó, não tenho nada a ver com isso. Aí descemos do ônibus juntas, ela foi para o outro lado. Aí eu, tá vendo? Ela foi para o outro lado. Jesus, fala. Aí eu, ai não, que vergonha. Aí eu, moça. Fui lá atrás dela. Moça, Jesus está me incomodando desde lá do Jabaquara para falar que Ele te ama, que Ele tem um plano na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Ele pediu para eu te falar e eu estou falando. Essa mulher olhou para mim, ela ficou meio assim. Eu só pequei porque eu não orei com ela, mas ela falou assim, ela ficou tipo assim, sabe, querendo chorar, querendo assim, tipo... Falei, moça, eu não sei o que está acontecendo. Ainda peguei na mão dela, falei, não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Jesus te ama. E Ele tem um plano para a sua vida. Basta a senhora crer, aceitar. Visita uma igreja próxima da sua casa. Jesus quer transformar a sua vida, amém? Aí ela, obrigada, tipo assim, quase chorando, sabe? Obrigada, moça. Deus te abençoe. Falei, Deus te abençoe, vou orar pela senhora. E aí acabei indo embora. Deveria ter parado e orado com ela, mas enfim... Foi um alívio para mim naquele momento. Aí parece que saiu um peso. Eu acho que se eu tivesse ido embora sem falar aquilo, eu acho que Deus teria me cobrado. Então a palavra de hoje é fale, conte o que Deus fez na sua vida. Fala da transformação, do que Ele é capaz de fazer, das maravilhas que Ele tem feito e do que Ele pode fazer na vida da pessoa. Nós somos chamados a levar as pessoas para a salvação. Nós temos o remédio, a gente tem o antídoto nas mãos, a gente conhece. E por que você não fala? Se a pessoa se machucar do seu lado, você souber como ajudar, você não vai ajudar? Você vai lá levantar a pessoa, passar um remédio se você tiver, ou até mesmo dar um remédio de dor de cabeça. Então a pessoa está lá, no mundão, perdida, fazendo coisas, acabando com a vida dela, se enfiando em vícios, em coisas erradas. E você tem a cura
Por que você não leva a cura para aquela pessoa? Por que você não fala para aquela pessoa? Então, a palavra é fala. O meu desejo hoje, que foi o que estava me incomodando, o Espírito Santo me falando, é que Deus nos dê ousadia, que Deus nos dê capacidade, que Ele nos dê sabedoria para que a gente fale do amor dEle, para que a gente pregue a palavra dEle, para que a gente seja testemunha do que Ele fez na nossa vida. Eu ouvi uma história que é da Segunda Guerra Mundial, da forma que a igreja se comportou. É um livro, e o livro fala, a pessoa descreve, que atrás da igreja tinha um trilho de trem. E esse trilho levava, na Segunda Guerra Mundial, levava os judeus para os campos de concentração. E aí, todo domingo de manhã, que a igreja estava lá, em adoração, tocava o sino, e aí o trem passava, cheio de judeus, indo para o campo de concentração. A pessoa descreve que os gritos eram tão fortes, eles eram tão assim, agoniantes, pedindo salvação, pedindo ajuda, que a igreja estava no momento do louvor. E quanto mais o trem passava, as pessoas gritavam, a igreja cantava mais alto e mais alto e mais alto. Só que era para não ouvir os gritos. Era porque aqueles gritos incomodavam o coração deles. Então eles cantavam, e isso se repetia domingo após domingo. E essa pessoa acaba o livro dizendo assim, que Deus perdoe a igreja por não ter feito nada por eles, por ter cantado mais alto para não ouvir o grito de socorro. Que Deus perdoe a igreja por não ter ajudado. Que Deus perdoe a igreja por ter se calado, por ter se fechado, enquanto muitos estavam indo para o campo de concentração morrer. Que Deus perdoe a igreja. E a mensagem é que Deus nos perdoe, que o nosso cântico aqui nos domingos, nos cultos, não seja suficiente para tapar os nossos ouvidos, para não ouvir os gritos lá de fora. Os gritos daqueles que não conhecem Jesus, os gritos daqueles que estão indo para o inferno, que estão acabando com a própria vida. A gente não pode cantar, levantar a nossa voz para tapar o ouvido para esses gritos. A gente tem que estar sensível a esses gritos. Não é só na época do encontro que as pessoas precisam de salvação. As pessoas precisam de salvação todos os dias. Todos os dias. E há pessoas do seu redor, da sua família, da sua vivência, que precisam de Jesus. Então, fale, fale. Eu ouvi uma frase certa vez que falava assim: pregue o evangelho em todo o tempo. Se precisar, use palavras. Essa frase assim eu tenho desde o início da minha conversão. E eu sempre gostei dela, ela sempre ficou no meu coração. Porque o maior testemunho que você dá é com as suas atitudes. É com a sua vida. Às vezes a gente fala, mas não vive o que fala. A gente quer que as pessoas entendam, que as pessoas aceitem, só que a gente não quer. A gente fala que você tem que orar, que você tem que jejuar, que você tem que buscar. Ah, mas eu não preciso. Então, o maior testemunho é com a sua vida. É quando quando as pessoas olham para você e falam assim: eu vejo um brilho diferente na sua vida. E eu falei isso na célula para o pessoal. A coisa mais linda e o elogio mais importante do mundo para nós cristãos é quando alguém olha para você e fala assim: eu vejo Jesus em você. Eu vejo a vida de Cristo através da sua. Esse é o maior elogio e eu acredito que seja o único que a gente tenha que buscar. É esse elogio. Eu vejo Cristo na sua vida, eu vejo como Ele transformou a sua vida, eu vejo que você era assim antes e agora você está diferente. E eu quero saber o porquê você mudou. Eu quero saber o que aconteceu na sua vida para você ter mudado. Ter saído ali da rodinha dos amiguinhos da escola, que escarnecem, que zomba, que gosta de funk, que fala palavrão. Por quê? Por que você está diferente? O que aconteceu?
Aí é a hora que você vai falar do plano da salvação para essa pessoa. Que você vai falar do que Cristo fez na sua vida, que te tirou daquele meio ali. É sobre isso, irmãos. Então essa é a palavra de hoje, sobre testemunho, sobre falar, não se calar, não se cale, fale. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se precisar, você usa palavras. Amém? Pastor? Palavra abençoada. Glória a Deus. Surpreendente, né? O que Deus tem feito através da Fernanda. Louva a Deus pela vida dela, pela vida da célula Zoe, todas as células, né? Mas surpreendente, né? O nosso coração fica surpreso com o que Deus tem guardado, né? Dentro de nós, no nosso potencial, o seu potencial. Eu quero pedir que você fique de pé. Nós vamos fazer uma oração. O Ministério de Louvor tem como, né? Eu sei que acho que está muito claro, né? O que a Fernanda ministrou, muito claro. Você sabe que enquanto os meninos se preparam aqui, gostaria que você ouvisse a palavra maravilhosa, né, que a Fernanda ministrou. Lá em Marcos 5,18, a Bíblia fala que o Senhor, Ele libertou um homem cativo, né, gadareno. E um homem terrível, irmão, muito pior do que muito de nós. Mas a Bíblia fala que esse homem, ele implorou, ele suplicou Jesus para que Jesus deixasse ele o acompanhar. Mas a resposta de Jesus foi diferente. Jesus falou para ele assim, ó, ordenou-lhe. Por isso que a Fernanda falou que fale de você, dê o testemunho, porque Jesus disse assim para o gadareno, ele não permitiu, falou, você não vai comigo. Antes, versículo 19, ele falou assim, ó, eu ordeno-lhe, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo o quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. E aquele homem, ele obedeceu. Foi para Decápolis, anunciou o evangelho, anunciou o que Deus fez, irmão. Você só precisa falar o que Deus está fazendo, mais nada. Comentei com a pastora ali, que no encontro, o que mais ficou marcado no coração das pessoas, e o que fica, é o que ela falou da vida dela, da nossa vida, do que Deus fez. Foi o que os palestrantes falaram lá, da própria vida. Por isso que o testemunho é muito importante, amém? Que nós possamos, presta atenção, não converse agora. Olha, que nós possamos nessas 2 semanas que vamos ter de relacionamento com os nossos familiares, testemunhar aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. Irmão, não tenho palavras. Eu tenho certeza que você tem experiências com Ele. Pastor, tem coisas que Ele ainda não fez, mas tem muita coisa que Ele já fez que vale a pena ser contado. Vale ou não vale? Então eu quero orar junto com você nessa noite, que você coloque a mão sobre o teu coração, que Ele te encoraje através do Espírito dEle. Os louvores do início também já foram falando sobre isso. Que o teu coração queime para falar os feitos de Jesus, amém? Pai soberano, nessa noite, nós compreendemos a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Nós já entendemos o que o Senhor quer conosco durante essas semanas próximas, durante o restante da nossa vida. O Senhor quer que testemunhemos os Teus feitos, da Tua bondade, da bondade de Deus em nós. Pai, eu quero nessa noite louvar o Teu nome e pedir que o Senhor encoraje cada um através do Teu Espírito. Quero pedir, Senhor, que esse encargo venha cair no nosso coração como igreja, Senhor. Que não venhamos ouvir os gritos do mundo acuado, a morte, sendo levado à morte, e venhamos cantar mais alto para poder ficarmos sem ouvir o sofrimento das almas perdidas. Mas que o Senhor nos use, Pai, de maneira sobrenatural. Porque é o Teu Espírito, não é a nossa capacidade, não é as nossas palavras, não é o nosso conhecimento, não é a teologia, não é, Senhor, é aquilo que o Senhor fez em nós, que não há contestamento, Pai. Por isso eu oro, Pai, pela Tua igreja, oro, Senhor, por cada membro, cada irmão que está aqui, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Que você possa sair daqui dessa noite encorajado, após esse louvor, a falar dos feitos do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, aleluia. Eu não vou
vida é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro que onde eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. Você pode louvar ao Senhor. São tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, meu Deus. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou. Me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Pra olhar pra trás, a vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho. Você consegue se comprometer com isso nessa noite? Diante do Senhor, sempre a me proteger. Te sinto aqui, meu Deus. Enquanto o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou. Me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Nós temos um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Possamos encher essas cadeiras com pessoas curiosas a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que opera milagres, amém? Para acender as luzes, quero convidar aqui o nosso querido irmão Alan. Vem cá, Alan. Alan vai fazer uma oração e vai dar a bênção apostólica nessa noite, nesse culto. Eu quero, que é líder dos jovens, é diácono da igreja, quero reforçar que a ceia no domingo agora 22, não 29. Estamos trazendo, irmão, por causa de viagens. Os irmãos viajam. Dezembro nós respeitamos e queremos que o maior número de pessoas participe da ceia. Ceia das frutas nós chamamos. Por quê? Nós trazemos frutas para essa grande comunhão. Vamos fazer uma comunhão no final, comer as frutas juntos, bater um papo, amém? Para encerrar o nosso
nosso ano, mas dia 29 também teremos culto, só não o culto meio de semana. Carla, faça uma oração por nós e abençoe a apostólica. Amém. Oramos, igreja, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, Senhor, por mais este culto na tua presença. Obrigado, Senhor, pela célula azul. Obrigado por cada membro que esteve aqui, Senhor, tanto presente como ali na live. Senhor, toma nas tuas mãos. Senhor, dê um final de semana abençoado na tua presença. Leva-nos em paz para o nosso lar, para nossas casas, Senhor. Que possamos desfrutar, Pai, de uma comunhão com o Senhor, não só hoje, mas para todo sempre nossas vidas. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este culto. Amém. Estenda suas mãos da bênção apostólica. Com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus dizemos amém. Glória a Deus.